Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Muito bom dia, pastor Ricardo Andrade. Bom dia, pastor Wander, muito bom dia, amigos que estão conosco na internet, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Hoje é terça-feira e terça-feira é dia de conversa bacana a respeito da liderança frutífera. Já quero incentivar a você, porque tenho certeza que, como sempre, o pastor Ricardo Andrade vai nos dar uma aula dentro desta área e muitas outras áreas também. Ele nos dá muitas aulas, né, pastor Ricardo? É tão bom sentar aqui aos seus pés. Eu me sinto Paulo sentando aos pés de Gamaliel. É muito bom, eu diria, aprender junto, compartilhar, dividir, né? Tem uma pessoa que eu admiro muito nesse meio e ele diz assim, a gente nunca senta para ensinar, a gente senta sempre para compartilhar. Eu acho que isso é verdade, né? É verdade. Vou compartilhar. Muito bom, então eu já quero incentivar a você a deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar na manhã de hoje como missionário virtual, porque sempre temos um aprendizado que podemos colocar em prática no nosso raio de influência que temos dentro da nossa liderança e vivermos uma vida com excelência. Porque todas as vezes que trazermos a liderança frutífera para a nossa vida, por certo, nós teremos uma excelência na nossa vida. Não é verdade, pastor? Isso é verdade, com certeza. Sempre quando você aplica os princípios que Jesus ensinou, isso traz para você algum benefício. Que bom. Hoje é dia 19 de abril. Nós temos aniversariantes aqui na nossa igreja local e também temos aniversariantes na nossa regional. Nós queremos parabenizar a todos vocês. O programa é ao vivo, nós estamos aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Lá na nossa igreja, o Brasil para Cristo de Vila Flora, Vila Flora, se não me engano, não é Bragança Paulista. Pastor Sérgio, né? Será que é ele que está fazendo? Acho que é o filho dele, né? Sérgio Pereira de Ávila Júnior. É ele? É ele? Ah, então tá bom. Pastor Sérgio Pereira fazendo aniversário hoje. Deus te abençoe, meu pastor, e que ele frutifique através da sua liderança todos os dias aí nessa cidade abençoada de Bragança Paulista. A Igreja do Brasil para Cristo em Diadema também tem aniversariante, é a irmã Magna Gomes da Silva. Parabéns para você, irmã Magna. Aqui na nossa igreja local, os aniversariantes são os seguintes. Vamos lá? Edneia Amaral dos Santos Sandra, parabéns para a senhora. Eliene Amaral Santos Araújo, parabéns, Eliene. Pedro Henrique Antônio Soares, parabéns, Pedro. Sara Jaqueline Pérez Zaparoli da Rocha, parabéns para você também, Sara. Para você que está aí no Facebook, no Instagram ou no YouTube, também na Netfé TV, que está fazendo aniversário no dia de hoje, também receba o nosso carinho, receba os abraços aqui da Igreja do Brasil para Cristo, no Manda Aqui, dos nossos pastores sêniors Joel e Leonor Estevanato e também da equipe da Manhã Manda Aqui, como sempre, pessoas inteligentíssimas, o presbítero Paulo Guimarães e a Ângela Voltier. Lembrando que hoje, dia 19 de abril, é o 109º dia do ano. Faltam 256 dias para acabar 2022. Exatamente. Nós precisamos valorizar o hoje, né, pastor Ricardo Andrade? Hoje é o presente de Deus. Hoje é o presente de Deus. A palavra presente já dá meio que um vislumbre daquilo que Deus pretendia fazer quando a gente pensa no hoje, né? Hoje eu acordei de manhã, Wander, pensando sobre isso, né? Pensando sobre isso. Na verdade, a palavra dessa semana versa sobre isso, né? Verdade. Esquecer o passado e ver o que Deus tem. E hoje de manhã eu levantei assim, fiz algumas coisas bem cedinho e parei para pensar nisso, né? Hoje eu posso escrever a minha história. Verdade. E já acordei pensando nisso. Hoje você precisa tomar posturas, atitudes novas, comportamentos novos, recalibrar aquilo que se descalibrou nesse tempo para você poder avançar. Então hoje é um dia muito especial. Recomeçar sempre. Sempre, todos os dias, se for possível. Amém. Nós queremos orar com você, aniversariante, e também queremos orar por você, internauta, de uma forma geral, para que Deus abençoe esta terça-feira, essa semana sobre a sua vida, que você esteja com a proteção do Senhor, trazendo Ele para a sua casa. É tão bom ter a presença de Deus no nosso lar, na nossa casa. Lembre-se de Obed-Edom. Obed-Edom levou a arca da aliança para a casa dele e Deus o abençoou em tudo, porque ele cultivou o relacionamento íntimo com Deus. Então faça isso através da oração, da leitura da palavra, do louvor,
da prática devocional diariamente, no seu relacionamento com Deus, a presença dele vai estar e você vai ter paz. É tão gostoso chegar no lar que você sente aquele ambiente de paz. Com certeza, maravilhoso. O antônimo disso também é quando você chega num lar e aquele peso espiritual, porque falta exatamente a presença de Deus. Exatamente. Então vamos orar para que Deus abençoe você. Como sempre, às terças-feiras está aqui o pastor Ricardo, vamos aproveitá-lo, né? Pastor, fique à vontade. Vamos orar? No nome de Jesus, Pai, que mais uma vez nós colocamos diante de Ti, mas com situações e motivos e pessoas especiais hoje para colocar diante do Senhor, Pai. Te louvar pela vida desses amados que estão completando mais um ano de vida, pedir que a cada dia mais o Senhor derrame graça sobre eles, favor sobre eles, que o Teu cuidado se estenda sobre eles, sobre a casa deles, Pai, e que eles possam desfrutar, como disse o pastor Wander agora, dessa paz maravilhosa que só a Sua presença pode dar, Deus. Que eles possam desfrutar, Pai, da graça que somente o Senhor tem, Pai. Que eles possam desfrutar também da comunhão especial, Senhor Jesus Cristo, e não meritória do Teu Espírito Santo, Deus, a os abençoar, a os proteger, a os guardar, Deus, todos os dias, Pai. Que hoje, no dia de hoje, Pai Santo, que é o dia que o Senhor fez para a nossa alegria, eles possam ter o melhor, Deus, e viver o melhor do Senhor, Pai. A Tua presença, o Teu cuidado e o Teu favor, Deus. Nós Te bendizemos pelo convívio com alguns deles, Pai. Nós Te bendizemos porque sobre todos eu creio que existem promessas a serem cumpridas, a serem realizadas, a serem concretizadas sobre eles, Pai. Os guarda, os abençoa, os dê saúde espiritual, física, emocional, Senhor Jesus, e os abençoa em tudo, Pai. A nossa oração a Ti, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Para você que está fazendo aniversário no dia de hoje, parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje, dia 19 de abril, o Exército está comemorando a vitória na Batalha dos Guararapes. Dia 19 de abril é um dia especial para o Exército Brasileiro, porque nesse dia é a homenagem da vitória brasileira na primeira Batalha dos Guararapes. O senhor já ouviu falar dessa Batalha dos Guararapes? Já ouvi falar, mas não sei explicar exatamente, historicamente, do que se trata. Então tá aí, Exército Brasileiro. Que bonito, Ângela, essas imagens que você preparou. Deus abençoe a todos os militares. Agora na capital paulista são 10 horas e 12 minutos. Temos a previsão do tempo para hoje. Hoje, dia 19, é dia do índio também. A dona Ângela, obrigado. Isso aí, dia do índio, 19 de abril. Puxa vida. Você já teve a experiência de evangelizar em tribos indígenas? Não, nunca. Nós temos uma tribo indígena grande aqui, né, perto da gente, aqui um pouquinho para o finalzinho aqui da Zona Norte, aqui no Pico do Jaraguá, mas nunca tive essa oportunidade, não. Que legal. Mais do que folclore, volte lá, dona Ângela, a imagem que estava, mais do que folclore, os indígenas são a história viva de nosso país. E é verdade, que Deus abençoe a todos índios e as tribos indígenas. Você pensava, Wander, que dentro do Brasil existem tribos indígenas ainda, como eles chamam, virgens, né, que nunca tiveram contato com, entre aspas, também um homem branco, né, a civilização, né? Outro dia, não me lembro se há um ano atrás ou há 2 anos atrás, na Amazônia, eles encontraram uma tribo e eles não sabiam do que se tratava aquela outra pessoa. Então, eles atiravam ainda as flechas. Foi uma coisa, eu achei bonito, né? Você vê, achei bonito e, ao mesmo tempo, para nós, povo de Deus, né? Perigoso saber que ainda tem tanta gente que não conhece o Evangelho ainda. É verdade. Pois não, Ângela? A Ângela de Jaboatão, dos Guararapes, está nos dando uma informação riquíssima de uma cultura brasileira que nós precisamos trazer à raiz e sempre valorizar isso. Ela está dizendo que a primeira batalha dos Guararapes foi na cidade dela, de Jaboatão. Então hoje é feriado lá? Não? Os holandeses haviam invadido e a revolta foi devolver para o domínio português. Olha, a Ângela está dizendo que a primeira batalha dos Guararapes, lá em Jaboatão dos Guararapes, os holandeses tinham invadido e os portugueses se reuniram. E a população de Jaboatão dos Guararapes, eles enfrentaram os holandeses para devolver o domínio para os portugueses, é isso? Com soldados. Com soldados. Foi uma guerra
Ah, entendi. Aí, Poxa, o Monte dos Guararapes. Ah, Por isso o nome da cidade foi acrescentada depois, Jaboatão dos Guararapes. eu ia fazer um comentário aqui, mas é melhor ficar quieto. Não, mas Deus abençoe então aí a população dessa cidade maravilhosa que todos nós queremos conhecer. A Ângela vai aí constantemente, porque ela é daí, já conhecemos quase todo mundo na cidade de Jaboatão e não tivemos essa felicidade de visitá-los. Exatamente. E queremos ir lá. Vamos juntos, pastor Ricardo? Pô, com certeza. A casa lá do pastor Washington, presidente da convenção, pode nos receber. Estou sabendo que ele tem um lugar que o pastor Emerson gosta de ir lá, que tem, como é que é aquela comida gostosa? A carne na chapa. Meu Deus. Do céu. Mas vamos para o programa. Agora são 10 horas e 15 minutos, previsão do tempo para a capital paulista. A mínima hoje é de 14 graus, a máxima de 25. Hoje será mais quente do que ontem. O sol com aumento de nuvens durante agora o período da manhã, pancada de chuvas à tarde e à noite. Agora nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho vamos voltar conversando com o pastor Ricardo Andrade, que além de pastor auxiliar na nossa igreja, ele é um palestrante, conferencista, escritor. Ele gosta quando eu falo sobre isso. Nós vamos ao intervalo e vamos voltar sendo edificados através da vida do pastor Ricardo. Voltamos já já. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo nome está. A morte não segurou, pois nele havia dor algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo nome está. A morte não segurou, não, 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 pois nele havia dor algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar.
Agora na capital paulista são 10 horas e 20 minutos. Venha conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade. Nós estamos na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, bem na zona norte de São Paulo. Uma igreja tão gostosa, uma igreja calorosa pelo poder do Espírito Santo e também uma igreja que tem a palavra ali, ó. Eu gostei muito do dia que o pastor Ricardo Andrade, ele ministrou, se eu não me engano, foi na última quinta-feira, que ele disse, nós somos formalistas. Formalistas no sentido de sermos pessoas que não relativizamos... Fundamentalistas. Fundamentalistas, exatamente. E nós não relativizamos a palavra de Deus. Nós temos ali ela como a palavra de Deus absoluta sobre as nossas vidas. Se você é uma pessoa que gosta de ouvir a palavra de Deus pregada de uma forma expositiva, está aqui o pastor Ricardo Andrade, pastor Joel Estebanato, nesse domingo passado, tanto às 10 horas como às 19 horas. Que gostoso sentar e aprender e ouvir a palavra de Deus com a instrumentalidade do pastor Joel. Tem que dar os parabéns ao pastor Joel, né? Faço isso aqui publicamente agora, porque realmente domingo foram duas mensagens muito impactantes. Verdade, verdade. Então venha conhecer a família de Deus. Os nossos cultos oficiais, às quintas-feiras. Às 20 horas, domingo às 10 horas da manhã e também às 19 horas. E se de repente você tem dificuldade de estar participando dos nossos cultos oficiais, à noite nós temos um culto também às quartas-feiras, inclusive amanhã, às 15 horas com a doutora Léo. Exatamente. Às quartas-feiras, a culto da tarde da família, dirigido pela UFEBRAC, na pessoa da Léo, geralmente ela que tem que estar pregando, quem está ministrando, quem está orando aqui, é a doutora Leonor, então é uma bênção. Avenida Ultramarino 616, Lausanne Paulista, Igreja Brasil para Cristo, amando Deus e pessoas. Você é muito bem-vindo e toda a sua família. Hoje nós vamos conversar com o pastor Ricardo Andrade. Nós, desde que começamos essa programação voltada para a liderança frutífera, nós estamos falando a respeito do livro que o pastor Ricardo Andrade lançou. E estamos mastigando, ruminando, a cada terça-feira, cada capítulo desse livro. Inclusive, você pode adquirir esse livro no site da Livraria OBPC, que é o www.livrariaobpc.com.br, ou você pode também visitar a nossa igreja, a nossa livraria está aqui, você pode adquirir pessoalmente aqui o livro do pastor Ricardo Andrade, Liderança Frutífera. Você pode baixar também na versão dos tablets e celulares, mas você vindo aqui, provavelmente, é quase certeza absoluta que você poderá receber uma dedicatória no seu livro do pastor Ricardo Andrade. É uma preciosidade que você colocando em prática, você vai ter muitos benefícios. Ainda essa semana, conversando sobre este livro, Sim, com uma pessoa da igreja, ela falou como esse livro trouxe um enriquecimento, uma força maior, uma instrução maior para que ela pudesse colocar em prática na vida dela aquilo que o Senhor ensina através dos princípios da liderança frutífera. glória a Deus. Você sabe, eu estava, na época que eu escrevi esse livro, Wander, eram preocupações que eu tinha com respeito à liderança, eram coisas que eu via, algumas que aconteciam e eu coloquei como exemplo, outras que eu não via que acontecia, coloquei como preocupação. Então, o leitor, a pessoa que pega esse livro em mãos, uma coisa ela vai perceber, são fatos reais, não é uma coisa que eu peguei, uma história solta ou alguma coisa sem fundamento só para encher, não. Tudo que está aí praticamente são fatos reais, de coisas que eu vivi, ou de coisas que eu vi, ou de coisas que eu observei que não existiam e precisam existir, ou de outras que existem e eu coloquei aí como fortalecimento para que a pessoa execute e viva aquilo, mas tudo fato real. Que bom. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 11 desse livro, que fala de proximidade e relacionamento interpessoal. É isso aí. O senhor usa o texto, já começando nesse capítulo de Lucas, capítulo 6, Sim. versículo 13, quando o senhor coloca esse texto aqui. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Aí o senhor coloca no primeiro parágrafo: um bom líder precisa desenvolver em sua vida a habilidade de ser
próximo de pessoas. Exatamente. Existem líderes eficazes que não esteja próximo de pessoas? Eu posso ter uma boa liderança se eu não tiver essa proximidade? Você pode ter resultado, porque aí você vai falar, não tem resultado? Não, tem muita gente que não leva isso à risca e tem resultado. Mas o resultado nem sempre é o resultado que traz qualidade junto com ele. Né? Você vai ter muitos líderes, né, no mercado, no meio corporativo, em empresas e tal, que são pessoas distantes dos trabalhadores, distantes dos colaboradores, distantes dos funcionários, distantes até mesmo das pessoas que devem estar próximas dele. Ele é alguém distante, mas ele dá muito resultado, porque tem muita qualidade pessoal, enfim, uma série de outros fatores. Agora, na liderança cristã, e é por isso que eu ponho logo de cara Jesus chamando os seus apóstolos, os seus discípulos, para mostrar isso. Na liderança cristã, o negócio é diferente. Na liderança cristã, você tem que ter a proximidade com as pessoas, o relacionamento, estar junto, para que você possa executar tudo aquilo que durante o livro eu vou falando, da importância de você estar perto de pessoas e por que isso é necessário. Né? Por que se faz tão necessário assim você estar perto das pessoas às quais Deus colocou para você cuidar, para você andar junto, para você produzir junto. Geralmente, dentro do contexto eclesiástico, a liderança ela está relacionada com o discipulado. Sim. E discipulado é trazer exatamente o que etimologicamente essa palavra diz, discípulo ao lado. Exatamente. Eu, como um líder, no contexto eclesiástico, eu tenho que ter pessoas que vão caminhar no meu ministério, do meu lado, para discipulá-las. Isso é dentro dessa proximidade. Porque provavelmente eu não vou ter sucesso naquilo que vou fazer. Isso é muito importante. Né? Tem um pouquinho para frente, não sei se é nesse capítulo ou em outro que eu falo sobre isso, que você já começa um ministério, já começa um trabalho, qualquer coisa, pensando sempre no progresso dele. Né? E se você não tem pessoas perto, você vai ter dificuldades nesse progresso, vai ter dificuldades em fazer essa onda, né, reverberar, vai ter dificuldades em fazer a coisa andar para frente. É meio redundante falar isso, mas a palavra exatamente vai ter dificuldade de fazer a coisa andar para frente se não tiver pessoas do seu lado. Então, você sem discípulos, você sem pessoas para estar junto com você ali, o seu raio de ação é minimizado, né? Durante um período no Brasil, logo quando surgiu o movimento G12, dentro desse movimento era muito colocado na tecla a questão de você ter 12 para trabalhar. Isto é um modelo e um padrão que você pode dizer, isso aqui é um legado que eu tenho que manter esse padrão de ter 12 pessoas, ou o líder ele pode ter números variados que ele pode caminhar dentro do seu raio de liderança e de influência. Depende muito da perspectiva e daquilo que está sendo feito. 12 pessoas, eu acho que é o número que a Bíblia apresenta, de Jesus escolheu discípulos, tem a ver com a referência de Israel, tem várias simbologias nesse número 12, dentro da palavra de Deus. Agora, se alguém está executando um projeto muito grande, 12 pessoas é pouco. Se alguém está realizando um projeto pouco menor, 12 pessoas é muito. Então, assim, você tem que encontrar um número que dê uma expressão àquilo que você está executando. Até certo ponto, até que quantidade exata, um líder ele pode conseguir trazer pessoas para estar ao seu lado. Eu não sei se eu consegui formular a pergunta de uma forma exata, Sim. Mas assim, a capacidade de um líder, para que ele possa ter essa proximidade com ele e ter um relacionamento interpessoal. Qual seria essa minha capacidade de relacionamento, de ter pessoas ao lado? Sim. Digamos que você vai fazer um discipulado 1 a 1 intermitente, sem parada. Agora você é meu discípulo, Wander. Aí eu pego você, depois eu pego o Paulo para ser meu discípulo também, depois eu pego a Ângela e depois eu pego mais 2 pessoas aqui do nosso convívio e falo, agora vocês são meus discípulos. Então eu estou num dia com você, no outro dia eu estou com o Paulo, no outro dia eu estou com a Ângela, no outro dia eu estou com você de novo, no outro dia eu estou com outra pessoa e estou junto e tal. Se eu tiver muitas pessoas dentro desse contexto de intermitência, de ser discípulo mesmo, de estar junto, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Vai dar, 9 meses eu estou com estresse, eu estou fadigado, eu estou deixando coisas a fazer. Então, nesse sentido de discipulado, de acompanhamento, não adianta você ter 10, 15, 20, que você não vai dar conta.
Nenhum ser humano dá conta, porque tem família, porque tem lazer, porque tem que ter o tempo do descanso mental, tem que ter o dia que você não faz nada, você tem que ter tempo para isso. E eu estou lidando com o meu estresse pessoal, da minha família, da minha vida, das minhas dívidas, das minhas contas. Eu estou lidando com o seu estresse porque eu sou seu discipulador, estou lidando com o estresse do Paulo, estou lidando com o estresse da Ângela, eu estou lidando com situações todas nossas em oração, em consagração, em jejum. Então, assim, é muito fadigante isso. É muito desgastante, é exaustivo até. Então, não adianta você querer discipular 30 pessoas. Cara, você não vai conseguir. Vai fazer uma coisa na minha boca. Ou você vai juntar todo mundo, vai ensinar todo mundo junto e tal, mas não é o discipulado que a gente entende que é esse discipulado artesanal, de você realmente estar junto com a pessoa e tal. Agora, estou dizendo, para outros fins, não, no ministério a gente pode ter 15 pessoas juntas, 30 pessoas juntas, porque você vai dar coordenação ministerial, orientar um, orientar o outro e tal, e cada um tem que fazer a sua parte. Depois você vem ajudando, contribuindo e tal. Agora, para esse fim de discipulado, se você... não, eu tenho 30 discípulos. Então, me deixa ver a qualidade desses 30 discípulos para ver se realmente é um discipulado. Porque mandar uma mensagem de manhã no WhatsApp, e isso não é discipulado, né? O fato é esse. O discipulado, na verdade, essa questão de trazer para estar ao lado, que gera o relacionamento. E o relacionamento também, etimologicamente dizendo, é quando você está ralando uma pessoa, isso fala de proximidade, para acioná-la. Então, você só consegue acionar alguém se você estiver próximo dela. Sim, exatamente. E esse relar vai dar atrito. No discipulado, na proximidade, como o líder deve lidar com esses atritos, mas um atrito de benefícios. Foi o salmista Davi, que, se eu não me engano, que disse, leais são as feridas de um amigo. Então, quando você, de repente, tem que ser duro com alguém, pela proximidade que você está, porque você está relando ele, passando uma lixa grossa, no bom sentido, mas com a visão do crescimento, do acionamento desta pessoa. Exatamente. Isso é uma coisa que eu abordo também no livro, né? Você dá uma bronca em mim, Wander, porque eu estou tendo um comportamento errado, agindo errado, ou pensando errado, ou enxergando uma situação errada, e você chega do nada e me dá uma bronca, só vai despertar em mim uma coisa, raiva, algum tipo de ira, não vai me levar ao pensamento, à reflexão. Por quê? Porque você é uma pessoa distante que chegou do nada e me deu uma bronca. Chegou do nada e falou, tá errado, isso, aquilo lá, não tem... Isso não vai despertar nada de bom em mim. Agora, se você é a pessoa que está comigo, me acompanhando, na hora que eu acerto, fala, cara, parabéns, você acertou. Na hora que vacilou, você vacilou. E na hora que eu fizer uma coisa errada, você vem e me dá uma bronca, eu, no meu interior, posso até naquele momento não assimilar. Por imaturidade, por orgulho, por vários motivos. Posso não assimilar. Mas depois eu vou pensar, eu sei que o Wander fez aquilo porque tinha no fundo do coração dele uma boa ação. Na intenção da pessoa que está perto. Por isso que eu falo, a pessoa que está perto. Por isso que eu falo para o líder. Porque ele é a pessoa que Deus escolheu para estar perto da outra pessoa. Então, na minha concepção, essa pessoa, ela já abraçou quando foi a data comemorativa, ela estava junto quando aconteceu a boa coisa. Na hora que a pessoa meio deu uma tremida, ele estava lá, ele sustentou. Na hora que a pessoa pensou em desistir, ele foi e incentivou. Ele fez todo esse trabalho. E agora, na hora de chegar e corrigir, ele vai chegar e corrige. Sem pesar, tal. Ele faz o que tem que ser feito. E a pessoa em si, ela vai entender que é para o seu próprio bem. E como o líder pode ter esta ação de... através do relacionamento, é claro, ter essa liberdade de interferir, no bom sentido, essa interferência, em todas as áreas da vida da pessoa. Por exemplo, você é o meu discipulador, você tem liberdade de interagir em todas as áreas da minha vida. Sim. Como o líder pode fazer isso? Até que ponto essa interferência é positiva? E quando é que ela se torna negativa? Se é um discipulador, ele tem que entrar em todas as áreas. Eu, quando começo um discipulado, e não somente esse discipulado que a gente faz aqui na igreja, e eu acho sensacional esse material, esse trabalho do pastor Joel, de discipular pessoas um a um, para entrar na igreja, né, com as 10 lições básicas da fé, acho isso muito importante, tal, faço também com muita alegria, mas existem outros casos onde eu viro um discipulador da pessoa. Sempre quando eu começo um discipulado, eu peço que a pessoa me conte a história da vida dela. Me conta um pouco da sua história. Aí a pessoa conta a história, eu nasci, tal. Então eu conheço o panorama.
panorama. Aí eu já vou, na minha cabeça aqui, o Espírito vai me revelando coisas, ó, tem uma área familiar a ser tratada aqui, tem uma coisa aqui, eu já vou meio que criando aquela ficha corrida da pessoa na minha cabeça, no meu coração. E depois eu falo, mas conta o que você luta agora? Conta que tipo de pecado? Quais são as suas dificuldades espirituais? Não, tá tudo bem, tá? Eu já sei que não tá. Porque ninguém tá tudo bem, tem sempre alguma coisa que tá lutando contra. Então, na primeira vez, depende da primeira sessão, no primeiro momento, a pessoa não se abre. Na segunda sessão, eu abordo de novo. Falo, cara, preciso orar por você, mas eu quero saber pelo que eu devo orar. Contra o que você luta? Quais são as suas dificuldades? É o seu temperamento? É a área sexual? É família? Você tem algum trauma do passado? Porque você precisa entender isso. Aí você vai entrar nesse campo e depois você entra no campo de hoje da pessoa. Ela é uma pessoa frustrada, ela é uma pessoa que está retraída, ela é uma pessoa que não está evoluindo, ela é uma pessoa... Então você entra nesse campo também. E aí você vai entrando em todos os campos. Quando você entra nisso, você descobre dificuldades com a esposa, você descobre dificuldades com os filhos, dificuldades com o pai, você descobre que tem um trauma do passado que não foi superado, você descobre que tem um problema de timidez, que a pessoa não consegue... E a gente vai descobrindo coisas, mas tudo isso acontece por conta da sua proximidade com a pessoa. Num capítulo anterior, a gente falou sobre você observar. Quando você está no discipulado e você observa a pessoa, você sabe o que está acontecendo. Eu estou no processo de discipulado com algumas pessoas e deu as ver no culto, eu sei o que está acontecendo. Quando ela vem na minha direção, parece que é uma coisa assim, cinematográfica ou não sei a palavra certa para usar. Eu usar uma palavra mais espiritualizada, mas parece que Deus te fala, olha, essa pessoa vai vir falar com você sobre isso. E aí você só fica esperando a pessoa vir e a pessoa fala. E às vezes ela nem fala nada e você sabe do que se trata. Porque você tem proximidade, você sabe o que a pessoa está enfrentando, você sabe o que a pessoa está lidando. Então, quando a gente executa isso, cara, é tremendo. Essa proximidade dentro do líder discipulador, ela é rotineira, semanal ou ela é diária, contínua? Por exemplo, você vai ter um encontro só semanal com essa pessoa, o senhor coloca aqui, uma das definições de proximidade são pequena distância, Sim. pequeno intervalo de tempo, iminência. Então, esse pequeno intervalo de tempo, é um pequeno intervalo de tempo porque vai se tornar uma coisa rotineira, semanal, quinzenal, ou essa proximidade te faz ser um amigo que você vai caminhar junto como se fosse algo diário? Eu acredito que depende do momento. Depende do momento. Quando a gente está começando um discipulado, é bom que você crie uma peridiosidade. Está começando um discipulado aqui porque eu preciso estar mais tempo com você. Então estamos começando um trabalho aqui junto, um discipulado junto aqui, então eu preciso te conhecer melhor. Então quanto mais tempo puder passar do seu lado, vai ser melhor. Para mim como discipulador poder te conhecer e para você como meu discípulo ou alguém que está andando junto comigo, poder me conhecer. Nesse caminhar a gente vai, sei lá, tomar café 2 vezes por semana, se for possível. A gente vai, Ricardo, não consigo porque eu trabalho e tal, mas a gente vai trocar mais ideia então na rede social. Eu vou te ligar umas 2 vezes por semana para saber. Depois, quando a gente já passou algum tempo junto e tal, isso aí pode ser estendido para 10 dias. Cada 10 dias a gente sentar junto para poder conversar. Cara, Wander, pensa comigo, em 7 dias muita coisa acontece. Né? E uma semana muita coisa acontece. Fala, não, se encontrar toda semana. Claro, você se encontrar toda semana e você me falar assim, tá tudo bem. Então não vai ter coisa. Agora, se você for próximo de verdade, tiver confiança em mim, ter consideração e tal. Cara, a gente tem coisa para poder tratar em uma semana. Essa semana aconteceu isso, semana aconteceu aquilo. Ou às vezes realmente foi tudo bem. Você estamos para conversar e tal, e aí como é que estão as coisas, os pontos que eu já conheço a sua vida, eu vou tratar disso, aquele ponto como é que está, aquele outro ponto como é que está, aquela situação como é que está. Está tudo bem, Ricardo, está tudo bem, pastor, está tudo em paz e tal. Que bom, e agora qual que a gente vai fazer para o futuro? Cara, então você vai abordando outras coisas. Agora, essa proximidade é muito importante. É muito importante. As amizades não resistem tanto tempo assim à distância. Você com certeza traz amigos da sua fase de adolescente, jovem, né, de homem solteiro. Eu também trago. E, cara, são gente que eu busco preservar. Eu busco preservar. Mas quando eu estou com um problema com a minha esposa, eu não ligo para essas pessoas. Porque elas têm um lugar, com certeza, no meu coração, cara, de carinho, de respeito e cuidado. Mas eu preciso de gente que possa estar aqui do meu lado para poder me ajudar. Então, é isso que eu estou dizendo, que o líder tem que ser. Essa pessoa que está perto. Pessoa que está perto.
Quem que pode jogar a sua lágrima? O cara que está lá a 26 quilômetros de distância? Não, Ou o cara que está aqui do lado? é do lado. É o cara que está andando junto com Exatamente. você. E você, cara, todo mundo precisa se abrir com alguém. É verdade. E dentro desse contexto de prestação de contas, o senhor está me discipulando, é um Sim. líder na minha vida. A minha prestação de contas, ela deve ser em todas as áreas da minha vida. Eu devo abrir minha vida e prestar contas no aspecto conjugal, familiar, na minha vida espiritual, devocional, inclusive até na minha vida financeira e profissional. Sim, É sem ter reservas. exatamente. É uma prestação de contas geral. Se é seu discipulador, é. Não posso esconder nada. Aí o processo às vezes não funciona, né? Não funciona. Tem muita coisa que não funciona porque a gente não faz certo. Essa é a verdade. Foi o cara da NET ligar a NET na minha casa outro dia e a hora que ele foi embora, eu me ausentei, eu tive que buscar uma coisa na rua e voltei. E falei para ele, pode deixar tudo ligado aí, que eu volto. Quando ele saiu, ele não deixou os fios conectados, porque eu fui buscar uma coisa essencial, o controle remoto para ligar a televisão. E quando cheguei, não estava conectado. Aí eu cheguei lá e falei, cara, eu mesmo consigo conectar isso aqui, não é possível, né? Fui, conectei, não ligava, não dava certo. Aí eu liguei para ele, falei, cara, você desculpa, você foi embora, mas agora eu preciso que você volte, porque eu não estou conseguindo conectar aqui e tal. Quando ele voltou, ele pegou, colocou um fio no lugar certo, outro fio no outro lugar certo e ligou tranquilamente. E o processo aconteceu certo. O discipulado é a mesma coisa. Mesma coisa. Se você chegar lá e falar, mas eu não vou contar para ele que eu fiz isso, não vou contar para ele que eu passo isso, não vou contar para ele que eu tenho essa situação, não vou contar para ela que eu tenho essa situação. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Chega no médico, o cara fala assim, está sentindo alguma dor? Você fala, não, estou bem pra caramba. Então ele vai, então obrigado por ter vindo aqui até hoje, obrigado por ter pago essa consulta, vai embora pra sua casa. Você tem que falar a verdade. Não, estou com dor aqui, estou com dor ali, estou com problema, estou com barulho no ouvido, para a pessoa poder te diagnosticar, te ajudar, te abençoar. E o discipulador não é mágico, né? O discipulador é um ser humano que busca a Deus e tal, que tem da palavra de Deus para te entregar. O líder é a mesma coisa. Então, se você não se abrir, o processo não funciona. Agora, o senhor acredita que no contexto eclesiástico há muitos líderes eclesiásticos, pastores de igrejas locais, que estão desgastados, estão cansados, porque eles não descobriram alguém que ele possa prestar a sua vida, contas da sua vida, e ele caminha sozinho? Qual o perigo do líder que cuida de uma região, de uma igreja? Nós já até tocamos um pouco sobre esse assunto em programas anteriores. Ele caminhar sozinho, ele vai se desgastar muito mais. Porque esse exemplo que o senhor está dando a respeito do técnico lá e colocar as coisas certas no local, exatamente pelo conhecimento, pela experiência, pelo preparo. E quando nós, dentro do contexto ministerial, caminhamos sozinhos, às vezes nós estamos desgastando, é como se tivesse um machado sem o fio afiado do machado, ele embotado ali, a gente está tentando, estamos dobrando a força. Eu vejo no contexto de Lucas 15, do filho pródigo, quando ele se afasta do pai, ele sai da cobertura. Longe da cobertura, ele até teve amigos, mas amizades erradas, amizades que só queriam aquilo que ele tinha quando ele estava por cima da cocada. Mas quando ele perde os recursos, porque ele está sozinho ele não tem uma fonte de recurso mais. A fonte de recurso era seu pai, porque estava na cobertura. Sim. Agora ele tem que dobrar a sua força, agora ele está isolado, ele fez alianças erradas, exatamente porque ele saiu dessa cobertura, vamos chamar uma cobertura de liderança do pai, de discipulado do pai. Sim. Quantos líderes, sacerdotes, ministros estão assim, desgastados, estão, de repente, forçando a 220 seus dons, seus talentos, suas habilidades para tentar segurar o rebanho, mas ele está precisando de alguém que ligue os fios. Exatamente. Alguém que ele possa abrir sua vida, conversar. Então, qual o benefício disso na vida do líder eclesiástico? E se esse afastamento, ele ficar isolado, sozinho, se ele vai desgastar, se ele vai ter um esgotamento espiritual, emocional, físico. Provérbios 18:1, se eu não me engano. 18:1, Aquele que se afasta só está expondo o seu egoísmo, né? A gente aplica isso na vida de muitas pessoas, mas menos na nossa. Toda vez que a gente se afasta, a gente está sendo egoísta com o quê? Com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Agora, o ser humano, Wander, ele é um ser de reprodução, né? Obrigado, viu, Ângelo? Solitário busca o seu próprio interesse
e se opõe à verdadeira sabedoria. Né? O ser humano é um ser que reproduz. Se você conseguiu conquistar coisas, evoluir, chegar até um certo ponto sozinho, você vai olhar para o Paulo e vai falar assim, eu consegui sozinho, o Paulo também vai conseguir sozinho. Ao invés de pensar assim, não, o Paulo precisa da minha ajuda, o Paulo precisa do meu socorro, eu posso ajudar o Paulo numa caminhada. Na cabecinha do Paulo, ele está pensando assim também, assim, não, eu sou lobo solitário. Se o Wander consegue sozinho, eu também consigo sozinho. Então ele vai entrar no Provérbios 8:1. Ele vai se isolar do seu cuidado e você vai olhar para Paulo e falar, Paulo não está querendo, então cada um para o seu cada um. Só que, estou dizendo, nesse processo de reprodução de gente do passado, gente que a gente conhece, ou que a gente viu, que a gente sabe a história, que foi o cara que foi lá e desbravou sozinho, e fez sozinho, e, cara, arregaçou as mangas e fez acontecer e tal. Dificilmente esse cara vai entender que o outro vai precisar de suporte, de aconselhamento e tal. Dificilmente ele vai reproduzir isso. Então vai criando-se uma cadeia de pessoas sem o discipulado. Eles têm o conceito, mas eles não se abrem, eles não dividem com ninguém. Eles não são rochas, cara. Eles são rochas, por quê? Porque eles são firmes. Só que por dentro tem muita coisa acontecendo que não tem condições de compartilhar. É claro, tem gente que consegue lidar com isso, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 200 anos. Tem gente que consegue passar por isso, mas sempre tem rescaldos. Você vai sempre ver que tem um rescaldo na família, tem um rescaldo no temperamento, tem um rescaldo em outras áreas, tem um desvio financeiro. Alguma coisa sempre acontece, porque tudo que fica aprisionado dentro vai sair de alguma maneira. Então, mas é só pecado? Não. É só destruição e depressão? Não. Mas, de alguma maneira, isso vai ser exposto, porque a pessoa está acumulando muita coisa dentro dela. Um segundo exemplo que eu trago, você gosta de Discovery Channel? Gosto. Todo mundo gosta. Sim. Né? E a gente aprende ali. Eu sento ali com meus filhos para aprender. Eu estou ali com eles olhando o macaco, olhando os animais e tal, e eu estou aprendendo. Você pega os animais, quando eles andam em matilhas, quando eles andam em bando, quando eles andam em grupos. Tem mais o quê? Tem mais segurança. Para os animais que são carnívoros, o alimento chega mais fácil, porque eles estão em bando. Sim. Eles cercam as suas presas, enfim, a coisa acontece. Eles estão sempre no habitat deles. Né? Eles vivem bem. Eles fazem filhos, eles criam filhos. A coisa acontece. Isola um deles. Pode ser o que for, pode ser o leão, cara, que é o predador top, né? Pode ser o leão, isola o leão para você ver. Isola o leão, cara, as hienas viram animais perigosíssimos para os leões porque elas estão em bando. Ele consegue até caçar, mas se vem outro bicho, ele tem que deixar a caça dele, porque ele vai ter que lutar por aquilo. Cara, todo um contexto. Sozinho, meu querido. Sozinho, o que vai te restar é angústia. Sozinho, o que vai te restar é algum sentimento que você pode até guardar e lidar com ele, mas em algum momento ele vai refletir na sua vida. Ele vai vir à tona. Um conceito, durante muitos anos, transferido dos líderes antigos para os novos líderes, e isso se tornou uma coisa crônica, dita constantemente, que o ministério é solitário. Esse conceito, ministério solitário, ele é bíblico? E se não, onde erramos para que esse conceito perdure na cabeça de muitos líderes até hoje? Sim, eu creio que o ministério é solitário. Eu creio nisso, mas não de você andar sozinho. Ele é solitário porque a gente tem uma convicção que vai contra esse mundo. Ele é solitário porque nem todo mundo vai entender que você está abrindo mão sei lá, numa quarta-feira num churrasco à noite porque está de jejum. É solitário porque às vezes nem os seus filhos, nem a sua esposa, nem o seu marido te entendem. Quando você se firma num posicionamento para poder agradar a Deus, para poder ter uma vida reta e santa diante de Deus, é solitário nesse sentido, mas não de você andar sozinho. Andar sozinho sempre foi opcional. Sempre foi, em todos os tempos. Eu posso ser uma pessoa sozinha, mas eu sei que eu posso andar com você, Wander, se eu quiser. Eu sei que você tem a sua vida, eu sei que você tem a sua esposa, você tem os seus filhos, você tem a sua casa, tem as suas coisas, mas eu sei que você tem um pouco de tempo para poder me fornecer. E é nesse tempo que eu posso decidir andar com você ou não, estar junto com você ou não. No final de semana te ligar, pô, Wander, tá fazendo alguma coisa? Não, tô fazendo, pô, vamos fazer uma caminhada junto? Vamos tomar um café, vamos bater um papo, sei lá, vamos fazer alguma coisa, vamos sair com os meus filhos, vou sair com eles hoje, vou no horto, é perto da sua casa, dá pra gente ir junto. Então, é opcional essas coisas. A gente não faz, alguns porque não querem, outros porque foram ensinados a serem assim.
Então, mas eu acho triste, eu acho ruim. Por quê? Porque você se fecha para coisas que Deus tem. E Deus, sempre quando eu, particularmente, busquei esse tipo de proximidade com outras pessoas, eu só cresci, graças a Deus. Eu vi situações que eu falo, mano, isso aqui eu não quero para minha vida, então eu cresci. Ou eu vi coisas e falo, cara, isso aqui eu preciso copiar, essa pessoa precisa estar perto, esse cara tem coisa para agregar para mim, esse cara pode me ajudar, esse cara pode. Então eu cresci. Então sempre quando você se aproxima de pessoas, proximidade, você tem relacionamento, você cresce. E dentro da questão da autoridade, por exemplo, eu líder, estamos falando do líder discipulador eclesiástico, eu posso ter autoridade caso eu queira me isolar e andar sozinho, pois nós aprendemos durante muitos anos que não existe autoridade que não esteja debaixo de autoridade. Isso é um princípio ensinado pelo próprio Jesus. Sim. Então, eu decido andar sozinho e fazer a minha própria vida, ainda que venha trabalhar para o reino. Desse contexto de corpo, igreja, falamos de pessoas. Então, eu preciso estar dentro de uma cadeia de autoridade de pessoas Com também, certeza. além da autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus. Mas quando falamos de corpo, estamos falando de pessoas. Eu entendo isso também. Eu tenho uma autoridade, eu consigo transferir a autoridade quando não estou debaixo de uma autoridade, quando ando sozinho e me isolo. É um ponto complicado, né? É um ponto. Não adianta a gente querer falar assim, não, tal. É um ponto complicado. Porque dentro do nosso contexto evangélico no Brasil, quando você chega até o certo ponto, você não tem mais ninguém acima. Eu poderia falar nomes aqui, de grandes nomes nacionais. Quem está acima dessas pessoas? Se ele é o presidente daquela instituição. Com quem que esse cara se aconselha? Com quem que esse cara conversa? Não, com Jesus direto. Então vai todo mundo para esse caminho. Então é só você subir os degraus, subiu. Chegou no ponto mais alto, não tem mais ninguém com quem eu presto conta, não tem mais com quem eu converso. Mas não isso tem é um mais ninguém. conceito errado, né? Isso é um conceito erradíssimo. Por que a gente está vendo tantos escândalos assim, cara? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é só... Daqui a pouco, olha o que acontece no Brasil, olha o que a coisa vira e mexe acontece. Porque as pessoas chegam num ponto tão alto nessa escalada eclesiástica, chegam num ponto de assim, não, cara, ela não tem a humildade de falar assim, não, ainda que eu seja, sei lá, o Silas Malafaia, põe entre aspas aí, né, ainda que eu seja a pessoa que é o presidente desse ministério, eu preciso ter alguém com quem eu me abra. Porque com certeza ele também está dentro desse grupo de pessoas que estão lutando contra alguma coisa. Ele pode estar lutando contra o ego dele, eu não sei, não estou dizendo o que é. Ele pode estar lutando contra, sei lá, a sexualidade dele, ele pode estar lutando contra as questões dos livros dele, da mulher dele, que não estão vendendo tanto assim. Ele pode estar lutando contra a expansão do ministério dele, essa questão numerológica, sabe, numérica. Ele pode estar lutando contra várias situações. Agora, se você não expõe isso para ninguém, isso vai crescendo dentro de você. Como escolher quem vai estar discipulando? Por exemplo, eu posso escolhê-lo, pastor Ricardo, o senhor vai me discipular, eu posso escolhê-lo, ou o Espírito Santo vai trabalhar de uma forma que vai fazer uma junção e nós vamos entender isso, tanto da sua parte como da minha parte, que devemos caminhar juntos. Eu creio que o Espírito Santo ele vai trazer essa proximidade, porque discipulado diz muito respeito também à admiração, a respeito, a carinho. Né? Eu tenho pessoas que eu faço discipulado com elas por conta disso. Por conta desse negócio, de me ver fazendo alguma coisa, se identificar com aquilo que eu faço, ou me ver me comportando de um jeito, não sei, e se identificar com aquele comportamento, e aí se aproxima. E eu me considero um jovem, né? Eu não sou um senhor, assim, que as pessoas olham e falam, não, vou seguir aquele senhor ali, porque ele tem muita experiência para me dar. Eu sou um jovem, e as pessoas com quem eu me relaciono, geralmente, são da minha faixa etária. São da minha faixa etária. Então eu não tento ficar tipo, sempre com uma palavra de sabedoria, sabe aquele negócio, daquele ancião, né? Pô, tem um cara que tá sempre no Instagram aqui, que ele é um hindu, então ele tem uma barbona brancona, grande, assim, extensa, ele tem um turbante na cabeça, aquela roupa, sabe, não é hindu, acho que é hindu, né? Aquela roupa hindu grande também, ele tá sempre falando coisas de sabedoria, sabe? Tipo, não, porque a boa boca tá embaixo do nariz. Cara, umas coisas muito loucas assim que ele fala. Eu falo, mas eu não sou esse tipo de sábio assim. Agora, a pessoa que vai estar junto comigo, ela tem que entender que tem coisas na vida dela que, se ele não enxergar como um líder conversando com ela, uma pessoa que está dando orientação bíblica para ela, espiritual para ela, também não vai funcionar. Porque, mesmo você sendo amigo, tem hora que você vai tocar em feridas. Você vai olhar no olho da pessoa e falar assim, cara, isso é um problema de caráter que você tem. E se ela fala assim, pô, mas você é meu amigo, pode falar isso. Então ela já não entendeu o processo, ela já está fora do discipulado. Porque o discipulado também é você ser amigo.
É como Jesus fazia, vamos sentar para comer aqui agora, sentar para comer. Mas quando ele dava ordenanças no que diz respeito ao comportamento, a práticas, falava as coisas, as pessoas ouviam. Então, acho que o processo de discipulado sadio é isso. É a pessoa que não é aquele hindu que vai chegar na hora para dar uma palavra de sabedoria. Não é aquela pessoa que vai só ficar lá escondida e na hora... Não. A pessoa que está sempre junto ali, mas ao mesmo tempo ela está se comportando tão bem que a pessoa olha e fala, cara, eu tenho coisas realmente para aprender com essa pessoa. Mesmo sabendo que essa pessoa também tem falhas. E que ela também precisa de alguém com que ela possa se abrir e conversar. Como aquela pessoa que está sendo o discípulo, ela tem que ter essa maturidade. O senhor citou uma coisa muito importante, de olharmos aqueles que estão sobre nós, estão nos discipulando, são os nossos líderes, mas enxergá-los como humanos também. Sim, claro. A instituição indestrutível, poderosa que é a igreja, Jesus deu o seu governo a homens, e são homens que vão estar nos liderando e nos discipulando. Sim. Como o discípulo pode ter essa maturidade centrada de saber que, de repente, pode acontecer algumas situações que você vai entender o lado humano do Ricardo, o lado humano do Wander e continuar seguindo junto. Porque eu percebo, às vezes, que há uma infantilidade. Vamos chamar da frase do apóstolo Paulo uma meninice, no sentido de quê? De acharmos que todo ser humano é um super-herói, e na verdade não é. Nós somos uma obra em andamento. Mas isso é construído através do quê, Wander? Isso que eu pergunto para muitas pessoas. Isso é construído através do relacionamento, da proximidade ou através do distanciamento? Onde ficam os deuses do Olimpo? Distanciamento. No Olimpo, amigão. Exatamente. Você está aqui na Terra. Então você olha lá para o céu, lá, os seus gregos lá olhavam para o céu e pensavam assim, caraca, os deuses do Olimpo são sensacionais, são tal. Quando eles viam os deuses se comportando, ele falou, cara, o que está acontecendo? Então a crença acaba. É isso, a gente cria a imagem de um discipulador que é um Deus do Olimpo. Né? Ele é um santo anjo de Deus, ele é um santo homem de Deus, imaculado. Né? Ele é alguém que não tem mácula em si, ele é alguém que não tem comportamentos errados, ele é alguém que não explode, ele é alguém perfeito. E não existem essas pessoas. Mas a distância cria isso, a distância cria a imagem, a distância que cria o ídolo, é a distância que cria isso, não a proximidade. Qualquer pessoa que andasse com Pedro ia conhecer tão bem Pedro assim, a ponto de saber que ele não era um ídolo. As pessoas que andavam com Paulo, elas teriam a concepção, o entendimento de que o apóstolo Paulo não era um ídolo a qual eles deveriam se curvar e adorar, porque viam as suas debilidades. Tomando lá as chibatadas que ele tomou, que ele diz aos coríntios, viu ele chorando. E isso é uma questão de duas vias também, tanto nesse contexto de reconhecer a questão da humanidade, mas também de aprender com as virtudes. Eu aprendo e eu tiro qualquer tipo de pré-conceito sobre alguém quando estou próximo. Com certeza. Descubro. Eu vou dar um exemplo aqui até do Paulo. Paulo, vou dar com a língua dos dentes. Exemplo bom e depois um mau. O Paulo, por exemplo, quando ele me conheceu, ele até falou isso para mim. Pastor, eu acho que eu não ia muito com o senhor, não sei o quê. Eu lembro mais ou menos assim, ele falou comigo. Confessou o pecado. Eu estou falando aqui Rede em rede mundial. internacional, hein, Paulo? Mas ele é um filhão, não tem problema de falar isso. Aí a gente começou a estar mais próximo um do outro. Nós começamos com a mídia e ele estava mais aqui no templo, eu também, aquela coisa toda na proximidade. Puxa, hoje é pai e filho. Ele é meu pai e eu sou o filho, né? É verdade. Pela idade, né? Exatamente. Hoje ele falou, cara, conhecendo o senhor é outra coisa, vendo o trato seu com Wesley, seu com a Manuela, a sua vida, seu jeito de ser é esse, é natural. Exatamente. Esse. Então, eu tive um outro olhar. Por quê? Por causa da proximidade. Não foi isso, Paulo? O que mais ludibria... E eu te amo, viu? Ó, coraçãozinho. Coraçãozinho, quasinha. Exatamente. O que mais ludibria o ser humano é a distância, cara. É a distância. Por isso que é muito importante que você, como líder cristão, crie esse hábito de ser próximo das pessoas. Porque o que mais ludibria é a distância. A gente vê um ator, a gente vê uma atriz, a gente ovaciona e tal. Mas na maioria das vezes as pessoas se frustram, porque quando chega perto, essas pessoas são um porre, as pessoas são chatas. Você vê gente falando de amor, cara, meu Deus do céu, como fala de amor bonito e tal. Quando você chega perto, você vê que essa pessoa não sabe amar ninguém, que ela é egoísta, ela é egocêntrica. Então, chega perto e anda junto. Porque eu posso chegar aqui e falar assim, não, vamos falar sobre humildade hoje.
a gente abre os versículos, a gente dá os exemplos, a gente dá a mensagem sobre humildade. Agora, quando eu vou naquela porta ali, eu já nem cumprimento mais a pessoa, eu já passo direto porque ela está numa classe social inferior ou numa classe ministerial inferior. Eu chego sempre na hora que, sabe, depois que já começou para não ter que me relacionar. Então, você não está mostrando aquilo que você está falando. E falar é muito fácil, Wander. Por isso que é muito importante esse ponto do livro e como tantos outros, né? Falar é muito fácil. Se relacionar é mais complicado. Falar sobre qualquer coisa você fala, mas vive junto com essa pessoa. E aí você vai realmente conhecê-la, né? Por isso que Jesus ele não se esquiva dessa situação. É claro, ele tinha um plano, ele tinha um propósito com isso, em chamar 12, e as pessoas só viam o que ele era. Né? Você fingir durante 1 mês, 2, 3, ok, mas todos os dias, durante 3 anos e pouco, é muito complicado. Então ele só foi o que ele era. E os apóstolos viram e falaram, caramba, realmente esse cara é o Filho de Deus, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? Ele pergunta, né? Verdade. E o pessoal sai respondendo, e vocês que estão comigo? E vocês que estão me vendo? E vocês que estão me ouvindo? E vocês que veem coisas que não estão escritas? Não é? E vocês que estão participando de coisas que os evangelhos não registraram do meu dia a dia? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, quando as pessoas andam junto, elas sabem quem nós somos. E desculpa até te paralisar na pergunta, e aí nasce respeito, aí nasce admiração, aí nasce um monte de coisa. Mas real, tá? Real. Aí nasce real. Porque você tá andando com a pessoa e tal, você fala, cara, esse cara, ele é um canhão, esse cara e é verdade. Ali ele é assim, lá ele é assim, lá ele é assim. É verdade. Qualquer lugar ele é assim. Então, nasce respeito, nasce admiração. E não ao contrário. Né? Verdade. O senhor coloca no seu livro também que a proximidade, ela faz com que nós venhamos ter atitudes importantíssimas. Já falamos uma delas, que é o discipulado, né, porque vai nos dar o padrão do modelo. Jesus, ele ensinava e Jesus era um padrão de modelo para a vida dos discípulos. Sim. Assim como Paulo foi na vida de Timóteo e nos seus discipulados também, discípulos também. Aí o senhor vai falar de demonstração de amor. Porém, agora são 11 horas e 2 minutos, o tempo voou hoje, hein? Caramba, puxa vida. Nós vamos ter que ir ao intervalo, já voltamos já. Para você que conectou agora há pouco, hoje eu estou batendo papo aqui com o pastor Ricardo Andrade, ele que é autor desse livro aqui maravilhoso, Liderança Frutífera. Estamos falando a respeito do capítulo de número 11, que é proximidade e relacionamento interpessoal. Daqui a pouquinho nós já voltamos, então aproveite para você divulgar isso nas suas redes sociais. Já voltamos já já. Graças te dou de todo o coração, a ti eu cantarei louvores. Me rendo aos teus pés, o teu nome louvarei, por tua fidelidade e amor. Respondes quando clamo, me reveste de coragem, forças me dás e me faz prosseguir. Mesmo nas alturas, fortalece os humildes, certamente os seus planos se cumprirão. Ainda que esteja cercado por homens, tua mão me sustenta e não me abandona. A ti eu cantarei louvores. Me rendo aos teus pés, o teu nome louvarei, por tua fidelidade e amor.
respondes quando clamo, me reveste de coragem, forças me dás e me faz prosseguir. Mesmo nas alturas, fortalece os humildes, certamente os seus planos se cumprirão. Ainda que esteja cercado por homens, tua mão me Agora na capital paulista, 11 horas e 5 minutos. Nós estamos no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui. Pastor Ricardo, qual a importância dessa proximidade, eu ter essa atitude de demonstrar o amor pela pessoa que estou liderando? Essas ideias que seguem no livro, Wander, eu tirei de um best-seller muito conhecido na área da família, na área do relacionamento, que é As 4 Linguagens do Amor do pastor americano, se eu não me engano, Gary Chapman, né? E lá ele fala sobre a necessidade que todas as pessoas têm de serem amadas, aquela coisa toda, e como as pessoas demonstram esse amor. Ele fala sobre o tanque emocional. Você já leu esse livro? Não. Ele fala sobre o tanque emocional, que você enche. Então, cada pessoa ela tem uma necessidade. E você, dentro de uma liderança, você tem vários tipos de pessoas ali. Então, como líder, você tem que conhecer isso para você poder aplicar isso na pessoa e deixar ela bem. Você, Wander, fazendo uma avaliação sua, eu sei que você necessita de palavras de afirmação. Por favor, fale-me tudo que eu preciso ouvir. Já fiz minha avaliação aqui do Gary Chapman. Porque se eu ficar falando, Wander, você é o cara, Wander, você fala bem, você ministra bem e tal, isso enche seu tanque emocional, amanhã você está soltando fogo aí pelos cantos ali, falando e cantando e tal. E aí eu vou tratando disso. E o primeiro ponto que eu trato é esse aí, que você disse agora, que já me esqueci o que era. A demonstração de amor. Demonstração de amor. E aí ele fala sobre, aí eu verso um pouquinho sobre você demonstrar amor dessa forma que a gente tem hoje, né? Que é essa forma virtual de demonstração de amor, e faço um paralelo com a proximidade, né? Com a proximidade que é você demonstrar o amor real. Né? Eu posso publicar nas redes sociais aqui, Wander, você é um grande homem, você é um cara bacana. Isso é bacana, vai estar para todo mundo ver. Ou eu posso ser ninguém ver aqui, cara, te dar um abraço e te falar, mano, você é um cara sensacional, que gosta de estar perto, é um cara que me edifica, é um cara que me abençoa, é um cara que eu sei que eu posso contar. O que vai ser melhor? Pessoalmente. Para o líder, o que é melhor ele fazer? Proximidade. Postar nas redes sociais lá, equipe, vocês são sensacionais, vocês são maravilhosos e tal. Ou chegar lá no dia do ensaio, ou chegar lá no dia da reunião, tal, levantar, dar um abraço, beijar o cara e falar, cara, você, cara, faz diferença aqui. É totalmente diferente. Proporciona também a valorização. O senhor coloca aqui também a valorização. Ninguém nunca reclamou por ser valorizado demais. Exatamente, cara, exatamente. Algumas pessoas pensam o quê? Se eu ficar elogiando muito, puxa saco. Estrago. Estrago. Pô, já ouvi direto isso. Não elogia muito que estraga. Cara, da onde saiu esse conceito? Eu já falei puxa saco. Se você elogiar muito, estraga. Da onde saiu esse conceito? É claro, você não vai... assim, ninguém gosta daquele cara que é tipo... tem uma palavra que não é boa de ser falada, né? Ela é uma palavra até meia chula pra isso, mas ela é pior que puxa saco, sabe? Mas é a pessoa que fica tipo, você não fez nada, mas nossa, você está radiante hoje, mas você não fez nada. Agora, quando chegar no final desse programa, eu falar, Wander, pô, você conduziu bem a conversa, parabéns. E amanhã, se for legal de novo, fala, pô, Wander, de novo, cara, você foi bem e tal. Valorizar pelas coisas reais. Óbvio. Não é ficar, tipo, rasgando cedo à toa. Né? Não é ficar, não, mas, pô, na hora que acertou, não custa nada, cara. E valoriza a pessoa, faz a pessoa querer acertar de novo. Né? Faz de novo. Pô, você faz isso com as crianças, cara. Você procura algum pedagogo infantil, ele vai falar isso. Se você, na hora que seu filho acertar, você incentivar ele vai querer passar por essa experiência de novo. E valorização é exatamente isso, cara. A gente perde muita chance de fazer isso em vários campos da nossa vida. Quando as pessoas acertam, a gente fala assim, fez mais que a obrigação dela. E nós só podemos valorizar as pessoas que estão mais próximas mesmo, valorizar as ações. Tudo bem, eu posso fazer valorizar meu primo que está lá no Rio de Janeiro por uma ação que ele tenha feito, mas aquele valor
genuíno mesmo são de pessoas que estão próximas. Ó, o próximo ponto que o senhor põe aqui, ó, segue algumas maneiras de valorização pessoal. Palavras de afirmação. Sim. São para as pessoas que estão acertando, que estão próximas da gente também. Eu já ouvi o nosso pastor aqui, o pastor João, falando sobre isso, sobre o material dele chegar em outros lugares, as pessoas ovacionarem, reconhecerem e tal. Teve um tempo atrás que ele fez uma revista para a denominação e vendeu muito rápido, né, por causa do conteúdo e tal. Ele até comentou sobre isso, né, e tal. Então a gente quer ser valorizado, mas não quer ser valorizado somente por quem está longe. Você fala assim, se eu mandar uma mensagem para o meu primo que está lá no Rio de Janeiro, ou para a minha irmã que está lá na Bahia, ou mandar para o meu filho que está lá no Sul e tal, e é bacana, é legal, ou receber, né? Eu já fui em outras igrejas, e algumas Deus me deu graça para poder pregar uma boa mensagem, uma boa palavra, e alguém fala assim, cara, que mensagem maravilhosa e tal. Mano, bacana. Mas para encher mesmo o meu tanque emocional, é quando eu estou ministrando aqui na minha casa e alguém fala, cara, o que você falou, mexeu comigo, tocou a minha vida e tal, ou seu testemunho e tal. Isso para mim é o que conta. Para mim, Ricardo. Por quê? Porque eu quero ouvir quem está perto de mim. Verdade. Quem está junto comigo, quem está vendo meus filhos ali, quem está vendo minha esposa ali, quem está me vendo ali. Verdade. E se não tem isso, cara, fica um vazio. Não é, você está atrás disso, não, mas fica um vazio, porque todo mundo tem esse lado emocional. Então, é isso. A palavra de afirmação, ela tem que estar de quem está perto. Por isso que eu digo para o líder fazer isso. Porque o líder que está vendo a pessoa ali que está trabalhando, que está cantando, que está fazendo um trabalho diaconal, que está mexendo aqui na mídia. Não adianta chegar alguém e falar lá da igreja do pastor Hermes, lá de Jundiaí, e falar, nossa, Paulo, você e a Ângela são sensacionais, o trabalho que vocês fazem, o Léo, tal, tal. Mano, é nosso trabalho fazer isso. Porque a gente está perto. É a gente que tem que falar, cara, o trabalho de vocês é sensacional. Por quê? Porque eu vi alguém que está fora falar, não, eu quero fazer o que está perto de mim, me vendo todos os dias, produzindo todos os dias, executando todos os dias, é alguém que está junto. É por isso que é trabalho do pai fazer isso, da mãe fazer isso. Porque, desculpa cortar. Já estou no pico aqui, eu estou Não, tá bom, na pregação. Por que muitos pais perdem os seus filhos para as amizades? Porque o cara na rua fala, cara, você é isso, você é aquilo, dentro de casa. Tudo que o cara faz de bom, arrumou a cama hoje. Não fez mais do que a sua obrigação, porque você não é vagabundo. Ah, não, mas tirou uma nota boa. Mas a obrigação, olha a escola que eu pago para você, você vai de carro para a escola, você vai de van, você vai de peru e tal. Cara, você perdeu a chance de valorizar uma coisa boa, você está perdendo essa pessoa. E quando chegar alguém, porque acontece um caso de traição, entrando no outro campo, desse mesmo sentido. Por quê? Porque o marido elogia a mulher. Ele só critica, você está engordando a cada dia mais, você não faz nada certo, sua comida é ruim e tal. Chega um cara mais feio que você, mais pobre que você, com menos dente na boca que você e elogia. Usa a palavra de afirmação. E aí valoriza essa pessoa. E aí, filho, aí você perdeu, Playboy. Verdade. Aí perdeu. Então a gente perde a chance de executar uma coisa simples, pontual, mas muito líder não faz. E aí perde o grupo porque não faz isso. E esse feedback, talvez, não seria uma palavra de afirmação, porque eu acho que a palavra de afirmação é mais sobre aquilo que eu consigo ter virtude de fazer de uma forma correta. Mas como ficaria essa questão também mostrando a valorização quando eu, de repente, não fui bom em algo? Uma pregação que eu tenha feito e, de repente, eu precisava de algo mais e você, como meu discipulador, está enxergando aquilo, e uma atitude que eu tive, que eu poderia ter uma excelência maior e não tive, ainda que eu tenha me dedicado, como o discipulador pode também, de uma forma corretiva, melhorar, ferramentar, instruir esse seu discípulo. Porque às vezes, eu não vou falar para o Wander, ele vai ficar sem graça. Acho que hoje, preciso falar que ele precisa orar e jejuar e estudar mais a Bíblia. Isso quer dizer que eu não sou o seu discipulador. Se eu pensei assim, eu não sou o seu discipulador. Ou não tenho proximidade o suficiente para fazer isso. E outra coisa, você, como eu, a gente sabe quando a gente alcançou a excelência, quando a gente alcançou a mediocridade e quando a gente não alcançou nada. A gente sabe. Não precisa ninguém falar, a gente já sabe. A gente sabe. Às vezes a gente dá aquele jargão, né? Ah, não sei se foi. Você sabe que foi. Mas você diz, não sei se hoje foi também. Você sabe que foi bem, pô. Então você está esperando que alguém venha dar uma massageada no seu ego. É natural, o ser humano também tem isso. Mas se eu estou pensando assim, não sei se eu vou lá, falo pro Wander, então a gente não tem proximidade. Então, meu irmão, fica na sua mesmo, toma conta do seu canto aí, fica na sua, que é a primeira coisa que você faz. Porque você vai estragar essa pessoa. E outra, se não foi bem,
O discipulador não vai chegar e falar, nossa, Wander, foi muito bom hoje, hein, tal, para você se iludir. É verdade. É. Agora, se ele tem proximidade, ele só de te olhar, você já vai saber que não foi tudo aquilo que você poderia ter sido, tal, mas a pessoa fala, o que aconteceu? Por quê? Não sei, parece que não engatou muito bem hoje. Aí a pessoa vai pensar, pô, faltou jejuar, faltou orar mais, faltou estudar mais, fui pego de surpresa pela situação, me perdi na mensagem, estou pensando em uma outra coisa, estou com um problema. O discipulador vai destravar várias coisas nesse sentido, cara, né? Na produção da pessoa. Vai destravar, vai pensar muita coisa que pode ter acontecido. Pô, estou 3 semanas sem jejuar, o pastor me colocou para pregar. Só que ele me falou na quarta-feira, o culto é na quinta. Então, só que eu estou sem jejuar há mó tempão, estou sem orar há mó tempão, estou sem abrir a palavra de Deus, eu estou vazio. Você vai e prega, porque você é pregador, você vai e prega alguma coisa lá e não flui. O seu discipulador já sabe disso. Você fala, ih, amigão. Entendeu? Na hora certa ele vai pontuar. Falou, cara, aquele dia, o que aconteceu? Se for seu discipulador, você fala, cara, eu estou sem jejuar, eu estou sem orar, eu estou sem ler a palavra, eu tava vazio pra caramba e tal, tudo mais. Aí você vai tratar aquilo. Não, que isso, não pode ficar assim. Você vai ajudar de alguma forma. Até a correção ela é importante nesse sentido. De que forma o líder discipulador, dentro do contexto eclesiástico, que está acompanhando uma vida, ele pode dar um ênfase no não. Por exemplo, eu chego para você todo emotivo e lhe digo, pastor, você está cobrindo a minha vida, quero compartilhar uma coisa com o senhor, eu vou comprar um carro. Mas você conhece o contexto da minha vida. Sim. E, de repente, dentro do contexto da minha vida, no seu espírito, pela sua experiência, você, Wander, não compra agora. Eu posso fazer isso? Eu posso dar esse não para aquela pessoa que está caminhando comigo? Olha, tem um projeto agora, uma troca, eu vou ser promovido, vai ter alguma coisa legal. De repente, dentro do teu espírito, não é a hora. E você vai dizer isso para o seu liderado, olha, não é a hora de você fazer. Espera mais um pouco. Até que ponto esse não pode interferir na vida do discipulador, partindo do líder para o seu discipulador? Primeiro que eu entendo que esse não que o discipulador dá ao seu liderado não é uma coisa involuntária. Né? Porque tem um pensamento também que assim, fala não primeiro, porque senão a pessoa... Aí tudo é não. Não, eu estou pensando em fazer essa coisa. Não, melhor não é o momento. Ah, estou pensando por esse caminho. Não é o melhor momento. Estou pensando... Não, o não é uma coisa involuntária. Tem sim, tem o não. São 2 respostas plausíveis. Agora, o discipulador, além de todo esse conhecimento, também de ter a direção de Deus, ele pode perceber coisas que vão fazer mal para você. E aí sim que você vê se o cara é seu discípulo ou não. Um fato real sem dar nome. Isso aconteceu comigo. A pessoa queria fazer uma coisa e eu falei, cara, não faz isso. Mas eu fiz assim, além de ter a direção certa para fazer isso, biblicamente, eu fiz e pensei de verdade, Ivone. Eu falei, olha, agora eu vou só observar, porque se essa pessoa não fizer o que eu falei, acabou esse discipulado. Da minha parte, acabou. A hora que ela me procurar, eu falo, desculpa, porque não tem mais como seguir. Por quê? Porque eu falei para você não fazer e você fez. Então, o que eu te falo não tem valor, não tem sentido. Então, agora, você procura um outro discipulador. Você ficou com raivinha, você ficou com essa coisa? Não, é porque precisa existir isso. É um princípio de sujeição. Precisa existir isso. Você não está falando não assim, à torta e à direita. Tudo é não. Você está avaliando as situações. Estou pensando em comprar uma casa. Você está avaliando as situações. Acho que é a hora. O cara tá bem. Tem dinheiro guardado. O pessoal está junto, tem um propósito. Estamos orando. Vamos para cima, cara. Quero comprar um Jaguar. Peraí, cara. Você acabou de comprar uma casa. Se você comprar um Jaguar agora, a coisa vai... você tem dinheiro para manter? Olha, tem isso, tem aquilo. Não, melhor você não fazer isso. E, é claro, o discipulador não é dono do discípulo. Né? Ele vai orientar, mas se a pessoa não atende a sua orientação, não tem jeito. Não funciona. O senhor me fez lembrar de um exemplo pessoal na minha vida. Do Jaguar que você comprou? Não. A princípio eu entendi que era uma maior vergonha, fiasco que eu estava passando na minha vida, né? Porque eu, membro de uma determinada igreja, um líder influente, né, na minha adolescência para a juventude, e tinha vários jovens que caminhavam comigo dentro da juventude da igreja, uma igreja expressiva, grande na cidade, e as pessoas me conheciam. E o meu pastor, que cuidava da minha vida, ele num culto de Santa Ceia, era um culto auge, as congregações, ele falou, olha, no próximo culto de Santa Ceia, o jovem Vanderlei, ele vai pregar a palavra de Deus.
Aí o pessoal, os obreiros, aquela coisa, ó, o cara e tal, aquela coisa. E eu todo metidinho, já pregava, né? Fiquei empolgado, pastor Ricardo. Era um mês, iria se passar e orando, jejuando. Comecei aquele processo, preparar a palavra e orava, aquela coisa toda. Chegou o dia tal. Botei um terninho todo bonitinho, né? Aquela coisa toda. O pessoal bateu nas minhas costas, vai pregar hoje, pregar hoje. Naquela época havia o hábito dos obreiros sentarem no púlpito, né? Tribuna, E eu sentadinho lá com a perninha cruzada, todo metidinho e tal. E o pastor começou, esse meu pastor que me discipulava, querido demais. Rapaz, você acredita que passou o culto, o louvor, a adoração, os hinos e tal. Quando chegou na hora da pregação, ele abriu a Bíblia e começou a pregar e não falou nada. Não me deu uma oportunidade, não menciona nada. E todo mundo me olhando, né? Porque todo mundo sabia. Querendo entender. E eu sem graça, rapaz. Terminou o culto, ele terminou a pregação, despediu a igreja. Não me deu satisfação, não falou nada comigo. Mas quando desci daquele altar, eu estava morrendo de vergonha. Aí já tinha alguém, cara, você está em pecado. O que aconteceu, o que aconteceu? Descobriram alguma coisa sua e tal. Passou um tempo numa reunião ministerial, ele expôs a situação. Ele falou, olha, eu fiz com o Vanderlei aquilo que eu gostaria de fazer com cada um de vocês. Pastor, na segunda-feira, eu lembro que eu fui no gabinete dele, né, esperando conversar com ele sobre o assunto. Ele falou, Vanderlei, que bom que você está aqui. Ele não me deu satisfação. Falou, olha, a zeladora não vem hoje. Você poderia dar uma limpadinha nos banheiros da igreja, por favor? Eu olhei para ele, aquela vontade de dar uma voadora, mas não abri a boca. Aguentei, passou uma semana e tal, ele fez uma reunião com os obreiros. Aí ele acabou me usando de exemplo. E falando, olha, eu testei o Vanderlei. Eu queria ver o caráter dele quando ele estivesse sendo pressionado no sentido do não, no sentido de repente, eu expor ele alguma coisa e ele confiar em mim como líder. Na verdade, eu não entendi nada, eu desconfiei, fiquei pensando, falaram alguma coisa de mim, alguma coisa. E ele apenas estava testando meu caráter, da minha reação quando ele fizesse alguma coisa que não fosse de acordo com a minha vontade. Esse é um baita de um exemplo, né, que a gente pode pegar algumas lições dele. Como que eu acredito que seria a atitude dele de testar, acho que está certo. Está certo. Mas te deixar na angústia, na minha opinião, não está certo. Por quê? Realmente, Wander, você vai pregar tal dia. Você se prepara, você tem um desgaste. Não é só emocional pra caramba, cara. A gente sabe quanto a gente se desgasta emocionalmente para isso. Se ele chega no dia e fala assim, Wander, você não vai pregar hoje não, eu que vou pregar. Porque eu estou com uma direção de Deus para isso. Se no outro dia você não fosse no culto, ou ficasse revoltado, emburrado e tal, ele já saberia que o seu coração não está preparado para o não. Agora ele te deixou numa situação muito complicada, porque assim, não foi uma situação explicada. Não. E às vezes a gente faz isso, não faz? Não, eu vou testar essa pessoa. Mas sem orientação nenhuma. E aí a gente quer que a pessoa... Você teve a boa reação, mas eu acho que diz muito respeito ao seu temperamento. Eu continuei fazendo as mesmas coisas que sempre fiz, liderando da mesma forma, agindo... Eu ficava com aquilo intrigado. Puxa, eu preciso conversar com ele para saber, porque na minha cabeça, será que falaram alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? E, na verdade, vamos dizer assim, eu estava tranquilo, só que ele estava me provando dentro disso. Sim. Consequência disso, que foi o cara que mais investiu na minha vida ministerial. Não, graças a Deus teve esse desfecho. Ele pagou o seminário para mim, investiu em tudo. O que eu digo é o seguinte, às vezes a gente como líder, quem sou eu para condenar, né, essa atitude? Eu acho que a forma como ele também, talvez, de repente, aprendeu, a forma como ele foi feito com ele, a forma como eu disse, a gente reproduz muito o que foi feito com a gente, mas se você deixa o não explícito, Jesus, posso ir contigo? O gadareno disse, né? O ex-gadareno, né? Não, o gadareno ainda, né? O homem de Gadara. Posso ir contigo? Não. Volta para tua casa. Foi claro. Deixou no ar. Então, assim, tudo o que Jesus fez foi com muita clareza. Eu acho que esse tipo de tratamento pode ser feito desse jeito. Você pensadamente falou, não, vou criar essa situação para fazer esse teste. Mas você fala, não, hoje quem vai pregar sou eu. E aí você vê se a pessoa vai reagir bem ou vai reagir mal, se vai continuar seu amigo ou não, se é pela posição ou não, se é pela função ou não. E eu vou te contar uma coisa, depois de muitos anos me tornei pastor, era líder de uma igreja, fui fazer isso com o obreiro, quase apanhei do obreiro. Aí. Saiu da igreja, falando mal. Ai, Jesus. Não tinha o coração tratado, né? Ele não tinha o coração tratado e a gente talvez não aprendeu o sentimento que a gente passou que não quer que o outro passe, né? Verdade, de angústia, de aflição.
E tudo isso gera, né, cara? Ele reagiu mal, né? Saiu da igreja, falou mal. Mas gera um estresse para você isso, desnecessário. Deixa tudo às claras. Claro, se a sua intenção é testar, mas eu fico pensando, caramba, Deus já não faz esse teste com a gente? A gente também não está confiando que Deus está colocando pessoas ao nosso lado? Será que eu tenho que retestar essa pessoa que Deus está testando? Será que a proximidade não vai me dar indício suficiente se o Wander é um cara leal ou não? Por isso que eu penso nisso também às vezes, sabia? Mas a gente quer testar a lealdade, a fidelidade da pessoa que está com a gente. Então, você não analisou isso? Então, isso que é importante. Por exemplo, a proximidade vai fazer você ter confiança. Você pode não entender o porquê, nem o para quê, mas você vai ter confiança que o pastor Ricardo tomou essa atitude comigo. Eu não entendo, eu queria uma explicação, mas eu confio tanto nele que eu tenho a certeza que a direção dele é de Deus. E eu entendi que aquilo era quebrando meu ego. Talvez eu tenha me inflado um pouquinho também, e Deus usou essa estratégia para me dar uma trabalhada no meu caráter, na minha personalidade, porque eu confiava muito nele. Ainda que eu não saí, diante de Deus, eu não saí, não entendi o que o pastor fez, eu fiquei quieto, o pessoal falava comigo, eu falava, ele sabe o que faz. Né? E essa foi a minha reação, e essa é a minha reação até hoje. Sim. Qualquer atitude que tenha por parte dos meus líderes, as pessoas que cobrem a minha vida, né? Às vezes posso não entender, mas eu vou me sujeitar e vou entender que, na minha confiança pela proximidade, que há uma direção de Deus ali. Claro. O sentimento de insatisfação, ele vem, cara, né? Mas isso não diz respeito à revolta, nem à traição, nem a nada disso. Né? Porque, cara, se você está para fazer uma coisa e vem outra, sei lá, você é o cobrador de pênalti oficial. E outro cara pega a bola, você fala, mano, o que está acontecendo? Será que o técnico não confia? Por isso que eu digo assim, coisas claras ajudam. Será que o técnico não confia mais em mim? Será que meu contrato não vai ser renovado? Será que amanhã? Vem muitas indagações na sua cabeça, cara. E você vai ter que conviver com. Não, você tem que conviver com isso como um bom crente e tal. Cara, deixa as coisas claras, né? Porque é um ser humano ali que vai, se não tiver souber lidar com isso, ele vai descontar em alguma outra pessoa, né? Vai refletir em alguma outra área da vida dela. Então, eu acho bom esse seu exemplo, desculpa te cortar de novo, mas eu acho que a gente pode fazer isso de um outro jeito, de outras maneiras. Né? O senhor coloca aqui uma frase, a proximidade evidencia verdades. Me faz eu estar transparente diante da pessoa. Exatamente, né? Só para conhecer de verdade é quem está perto. Né? A gente conhece aquela história contada talvez em 200 mil púlpitos diferentes do cara do terninho azul. Né? Já ouviu essa história? Não. O cara chega na igreja sempre com o terninho azul dele. E na igreja ele é uma bênção. Na igreja ele canta, na igreja ele ora, ele levanta as mãos, na igreja ele respeita a mulher dele, na igreja ele trata bem o filho dele. Só que quando ele chega em casa ele tira o terninho azul dele. Aí ele bate na mulher, ele ofende o filho e tal. E aí o filho começa a andar com o terno azul para todo quanto é lado. Porque ele está querendo dizer que o pai dele, quando põe o terninho azul, ele é sensacional. Mas sem o terninho azul, ele é... E agora, a proximidade, cara, só revela as verdades. Porque a gente está se vendo sempre nesse ambiente, a gente está assim diante das câmeras. E quem me conhece sabe, eu busco... Às vezes, algumas pessoas falam assim, mano, você compartilha mais a sua vida do que você deve. Num púlpito, numa pregação, eu conto coisas, no meu grupo pequeno eu conto coisas da minha vida, compartilho e tal. Às vezes aqui a gente comenta uma coisa ou outra, mas a verdade é quem vai na minha casa no sábado à tarde, é quem toma café comigo, é quem sai para algum outro lugar, é quem viaja comigo, sabe quem eu sou de verdade. Então a proximidade revela, né, situações. Talvez por isso também que Lucas 6 começa com aquele registro, né? Chama a pessoa para estar junto com você, para elas te conhecerem. E aí, se no final das contas elas te respeitarem mais, quer dizer que você é aquilo mesmo. Outra frase que o senhor coloca aqui é, não se distancie, pois a distância mata os relacionamentos. Isso é a grande verdade, né? Com certeza. Não tem como ter o relar de ralar e acionar se não tiver proximidade. Impossível. E a gente ainda vê, infelizmente, líderes querendo tomar esse caminho. Né? Homens de Deus, mulheres de Deus, querendo tomar esse caminho da distância das pessoas. Relacionamentos interpessoal, o senhor coloca no seu livro também, atitudes que melhoram seu relacionamento interpessoal. Conheça melhor a pessoa, isso através da proximidade. Com certeza. Porque, Wander, como, sei lá, no ambiente corporativo, até no nosso próprio ambiente mesmo, você tem sonhos.
Você tem sonhos para a sua vida, não tem? Tenho. Se eu, como seu líder, conhecer esses sonhos, eu quero, como seu líder, então, te ajudar a alcançar esses sonhos, naquilo que for possível a mim. Então, eu vou trabalhar para que você também entre no caminho desse sonho que Deus colocou no seu coração. Vou te ajudar nisso. Agora, sem te conhecer bem, né? Não tem como Não saber. tem como. Como é que eu vou saber se você, sei lá, como é que é, putz, você tem um relacionamento muito ruim com o seu filho mais velho. Mas eu não sei, estou te vendo sempre sorrindo aqui, trabalhando, preenchendo planilha, cantando, pregando, fazendo qualquer coisa. Mas eu não sei que você tem esse problema. Aí eu vou saber quando disso. Vou saber quando o seu filho estiver fora de casa. O que aconteceu? Não, saiu de casa, o filho do Wander, meu Deus do céu. Ou foi para uma clínica de recuperação, mas meu Deus, ninguém sabia disso e tal. Não soube porque não era perto, não estava próximo. Não conhecia bem a pessoa. Isso a gente tem que ter. É tempo, cara. É tempo para gastar com a pessoa, para poder entender a pessoa, compreender a pessoa, conhecer a pessoa. Ir de corredor, de café diante do culto, de bate-papo, assim, não dá, cara. Uma coisa interessante é esses detalhes pessoal que o relacionamento interpessoal da proximidade ele vai produzir. Eu tenho um exemplo também na área profissional. Por exemplo, ainda que não fosse com uma proximidade dentro desse contexto eclesiástico que nós estamos falando, mas no interesse pessoal da vida da pessoa que você está lidando. Eu lembro que quando representante comercial na área médica, eu visitava você que era um empresário, de repente você falava um detalhe, puxa vida, olha, minha esposa não está muito legal, e anotava. Ah, o meu filho, rapaz, foi campeão, não sei o que, eu anotava, tá? Quando eu ligava para você, antes de fazer qualquer bate-papo sobre os negócios, eu falava, e a sua esposa, melhorou? Sim. Cara, pô, você lembrou da minha esposa? Claro, estava anotado. Mas como mexe essa questão pessoal? Poxa, e seu filho, como é que tá? Ele foi campeão mês passado e tal, ganhou aí, como é que ele está agora e tal? Quando você tocava nessas questões pessoais, ou então de uma coisa que ele queria adquirir, ó, estou com a minha empresa aqui, quero comprar esse prédio do lado. E aí, já comprou o prédio do lado? Se mostrava um interesse pessoal que quando... vê aí o que você manda aí o que você quiser aí para a empresa, tal. Por exemplo, vamos supor que ele me comprasse lá 50 caixas de um medicamento. Manda 60 esse mês. Porque você mostrou um interesse pessoal Exatamente. Na vida da pessoa. Então é tão bom, quanto mais dentro do contexto eclesiástico, quando você está dando essa dica aqui de conheça melhor a pessoa. Sim. E você vai lidar com ela mostrando o interesse na vida pessoal dela, tem que ser exatamente por causa dessa proximidade. Teve uma empresa em que eu trabalhei que chegou um gestor de fora do Brasil. E ele chegou, e nos dias que ele chegou, ele chamou um a um lá na sala dele. E você pensa que é para falar sobre trabalho, né? Um ambiente corporativo e tal. E sentou lá e ele começou a perguntar, e aí, o que você faz? Aqui, né? No ambiente aqui. Aí você falou, não, faço isso, faço aquilo outro e tal, tal. Aí ele pergunta, você é casado? Não, sou casado. Quanto tempo? Aí você fala lá, sei lá, 6 anos, 7 anos. E aí, como é que tá o casamento? Você dá uma, né? Você não quer se abrir também, primeiro contato. Vai indo e tal. Aí a pessoa, como é uma pessoa experiente, você fala, uma pessoa experiente. Ela falou, pô, o casamento não é fácil, a gente tem que lutar contra isso, contra aquilo outro. Na verdade, e aí, já tem filhos? Já tenho 2 e tal. E aí, como é que é o tratamento com os filhos e tal? Então a pessoa vai explorando, cara, e você vai se sentindo bem. Qual que é a sua projeção? Qual que é o seu sonho aqui na empresa? Não, quero chegar ao estado de coordenador. Pô, para chegar a coordenador, o cara já conhece a estrutura. Pô, para chegar a coordenador, então você precisa fazer isso, você precisa dedicar isso. Ó, pô, aqui a gente tem esse caminho. Você precisa... Então a pessoa vai te dando o caminho das pedras. E aí você vai falando que, mano, eu posso confiar nesse cara. Né? Você vai se abrindo para essa pessoa e, pô, você vai trabalhando mais, você vai tomando aqueles caminhos. Tudo isso vai gerando para você uma segurança. Às vezes ela é até só... Ela é ilusória, né? Mas é uma segurança que você criou na sua cabeça que você pode fazer alguma coisa de bom junto com aquela pessoa. Tem tudo para dar certo uma liderança frutífera. Não tem como dar errado. Primeiro porque estamos ligados na videira verdadeira, que é a fonte de vida. Exatamente. E trazendo os princípios ensinados por Jesus, colocando em prática na nossa vida, pegando essas ferramentas que o pastor Ricardo Andrade tem nos ensinado também através da liderança frutífera desse livro tão precioso, eu tenho certeza que nós teremos dias de excelência. Não é isentar de lutas, dificuldades, problemas. Sim. É uma disciplina, uma atitude disciplinar continuamente diária
para que eu possa ter êxito. Eu quero até testemunhar aqui que eu estava com uma vida sedentária e depois que eu comecei aqui o programa com o pastor Ricardo Andrade, eu falei, não, eu tenho que colocar em prática essa minha autogestão e um autocompromisso de começar a fazer uma atividade física. E eu estou saindo do sedentarismo, ainda estou no início. Glória a Deus. Mudando o hábito alimentar, Sim. isso tudo é você ter essa liderança frutífera. A primeira pessoa que você tem que liderar é você mesmo. Exatamente. Se você não tem uma autogestão sua e você não consegue liderar, e nós já falamos sobre isso em programas anteriores, aí não tem como não dar certo se você não conseguir liderar você mesmo. Nós temos outras dicas aqui, mas já são 11h35, seria promova o conhecimento entre pessoas, a importância disso, incentive o convívio sadio, isso de uma forma geral, né? Foco na comunicação, se esforce para enxergar o lado bom de cada discípulo ou liderado. Tudo isso são dicas para ter uma excelência dentro da área da liderança. Só pegando esse último ponto, sei que o nosso horário já está estourado aqui. Se você promove o conhecimento entre as pessoas, um líder, né, promove o conhecimento entre as pessoas, eu sei quais são os sonhos do Wander, eu sei um pouco das lutas do Wander, eu sei. Isso vai gerar empatia no seu grupo. Porque a gente olhar para o Paulo ali e falar, pô, Paulo todo dia ranzinza, pô, caramba, o cara tá sempre estressado e tal. Sem conhecer um pouquinho das lutas dele, Verdade. é antipatia. Por que que o cara é assim? É. E eu, como líder, chegar para todo mundo e falar, olha, gente, o Paulo está passando por um tempo de dificuldade, de luta, tem uma situação acontecendo, não vamos abrir para ninguém aqui os detalhes, mas Exatamente. o cara está estressado ali, pô, pode ter alguma coisa a ver com o problema que ele está lidando e tal, então não vou ficar discutindo mais com o cara, não estou dizendo que vai deixar ele fazer o que ele quer, mas você vai entender um pouquinho. Pô, o Wander tem um sonho, irmãos, assim, um desejo do coração dele, tal. Pô, eu te vejo fazendo alguma coisa, falo, mano, isso aqui tá ligado àquilo que é o desejo, o sonho dele, aquilo que Deus colocou no coração dele. Então, cara, tem muita coisa boa aí. E quando eu não tenho essa proximidade, não conheço, cria-se aquela questãozinha dos preconceitos. E esses preconceitos, às vezes, rotulam uma pessoa daquilo que, na verdade, ela não é. Com certeza. Né? Porque, como você deu o exemplo do Paulo, o meu distanciamento, de repente, dele, dentro disso que o senhor está falando, eu posso, sem querer, num grupo, numa roda de amigos, falar, puxa, o Paulo, olha, Paulo, cara problemático, sempre mal-humorado. É exemplo, viu, Paulo? Você é bênção demais. Mas é porque eu criei um preconceito, porque eu não estou próximo dele. Eu não conheci esse lado. Exatamente. Nós temos um comentário do Marcelo Silva. Ele diz, bom dia, paz do Senhor, Marcelo. Paz. Que bom tê-lo conosco. A palestra está ensinando muito e eu estou aprendendo. Opa, graças a Deus. Miriam Gonçalves, tudo bem, Miriam? Aprendendo muito com vocês. Obrigada. Deus te abençoe, querida. Adélia Soares, lá de Magé. Magé, olha, Teresópolis está na serra, assim no altinho. Magé está bem aqui embaixo, na planície. Mandar um abraço então, para você chegar em Teresópolis... Você passa por Magé? Passa por Magé. É isso aí. Um abraço aí para o povo de Magé. Deus abençoe. Obrigado, Adélia Soares, minha conterrânea de estado. Muito bom o assunto do programa. Graças a Deus. Glória a Deus pela sua vida. São 11h38. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. O pastor Ricardo Andrade vai mandar um abraço para as pessoas que interagiram conosco através das nossas redes sociais. Vamos lá. Um abraço para a Vânia Santos. Deus abençoe a sua vida. A Mariana Amaro, que Deus abençoe a sua vida. A Mária, a Diana Freire também, uma pessoa muito querida, que Deus te abençoe. O pastor Sérgio Andrade, sobrenome bonito, da Primeira Igreja Batista, lá de Cariacica, no Espírito Santo, que Deus abençoe a sua vida e o seu estado também a cada dia mais. O pessoal da Dobrac, lá do Pernambuco, que Deus os abençoe. O senhor Vicente Antunes, um assíduo amigo aqui nosso. A Cida Fonseca, que Deus te abençoe. A Lara também, o seu Siloé Alves, esse rapaz, um amigão lá do Pernambuco, que Deus abençoe a sua vida também, Siloé. A Rosana Rodrigues, da Paraíba, desculpa. A Rosana Rodrigues também, que Deus te abençoe. A Cristiane Machado. A Nilzete Guimarães, uma querida também, que Deus te abençoe. Nil. A Heloísa Sanches, lá de Marília, que Deus te abençoe. O pessoal de Guarulhos, do Jardim Palmira também, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O Fagner Lima, lá do Seu Zé Pizzas, um grande amigo nosso. A Inara Vasco também, que Deus abençoe a sua vida. A Miriam Gonçalves, que mandou a mensagem aí, junto com a Adélia também, lá de Magé, do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe. O Marcelo Silva, a Adriana Lima, o Fernando e Fernanda Correia, lá de Jundiaí, que Deus abençoe vocês. Uma cidade muito boa. Conhece já? Jundiaí? Jundiaí? Conheço. Quer dizer, conheço de passagem para ir para Várzea Paulista. Sim, sim. Cidade muito legal.
o pastor Saulo Andrade, que Deus abençoe a sua vida, Saulinho, e o Marlon Oliveira, o nosso ministrão aqui, e a Marilda Santos, uma querida também, que Deus abençoe a vida de vocês. Que bom. 11 horas e 39 minutos. Amanhã, Dona Ângela Voltier, nós vamos conversar com quem? Amanhã nós vamos bater o papo com o missionário Paulo Roberto. O senhor conhece o missionário Paulo Um Roberto? grande amigo meu, graças a Deus. Ah, que legal. Ele é da Igreja Brasil para Cristo de Bodocongó. Ah, acertei! Se você for numa igreja pentecostal, daquelas bem pentecostais, e falar Bodocongó, Bodocongó, Ih, já comecei a dar. Não deu. Bodocongó, Bodocongó, Já vira Bodocongó. língua estranha. Ontem eu bati um papo aqui bacana com o nosso querido pastor, como ele se chama, o pastor? Fabiano. Ele também é da cidade de Bodocongó. Bodocongó, o significado é águas que queimam. Eita. Uma cidade boa, uma cidade para descansar, uma cidade. Nós precisamos conhecer tantos lugares, né? Pelo amor O senhor de gosta de viajar? Adoro. Não gosto de dirigir, mas gosto de viajar. Ah, eu gosto de dirigir. A terapia para mim pegar o o volante. Eu prefiro pegar o violão. 11 horas e 40 minutos. Lembrando que hoje a maioria dos lares da nossa igreja local se abrem. Os anfitriões estarão recebendo os pequenos grupos nos seus lares. É tempo das reuniões dos gêmeos hoje. Que bênção, né? Que bênção. E se você não faz parte de um gêmeo, está aqui pertinho da gente, já faz parte da nossa igreja local, o telefone aparece aí na tela para você, você entra em contato, que nós vamos direcioná-lo a um pequeno grupo próximo da sua casa. Lembrando que hoje, às 15 horas também, aqui na Mandaqui Online, nós temos o Mandaqui Solidário, programa voltado de cunho social e evangelístico através da vida do pastor Carlos Gomes. Nós vamos ficando por aqui. Minha gratidão, pastor Ricardo, é sempre bom aprender. Prazer todo meu estar aqui junto com vocês. Presbítero Paulo, você é gente boa pra caramba. Você é um cara sorridente. Dona Ângela Voltier, ela está metidinha hoje porque nós falamos de Jaboatão, e Jaboatão está na história brasileira da primeira batalha dos Guararapes. Eu vou falar isso Meu nada. Deus do céu. Ficamos por aqui. Deus abençoe você aí na NET Fé TV. Deus abençoe você nas nossas redes sociais. Tenha ainda uma excelente terça-feira regada pelo cuidado do Senhor na sua vida. Um abraço.